Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em mais um culto, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos, nosso coração a Deus e clamando para que durante a pregação desta palavra, o nosso coração se encha de poder e autoridade, e em todos os lugares que chegar essa mensagem, que todas as vidas que ouvirem essa palavra sejam impactadas pelo poder e autoridade de Deus e que haja a manifestação do poder, graça, misericórdia e sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós sabemos que a nossa vida ela é o resultado de escolhas, né? De decisões acertadas, de decisões erradas. Né? Então, sempre o resultado vai ser das nossas escolhas. O mais interessante é que muitas vezes uma pessoa que recebe uma bênção, essa bênção pode ser um motivo dele não continuar sendo abençoado e mesmo perder a própria bênção dependendo da atitude dele. Eu queria te mostrar isso. Não é? Será que uma pessoa, uma vez abençoada, pode perder a sua bênção? Será que uma pessoa que foi abençoada, ela pode continuar sendo abençoada? Né? O que nós devemos fazer, né, quando nós recebemos uma bênção? E por que as pessoas normalmente preferem ficar com a bênção e esquecer, né, de quem o abençoou? Né? Nós vamos aprender isso e vamos aprender também dois pontos importantes. Se nós quisermos conquistar, né, bênçãos na nossa vida, não é? E sermos abençoados e continuarmos sendo abençoados, a nossa maior bênção é a vida eterna. Né? Então, para que nós consigamos isso, nós vamos aprender dois segredos. No final da pregação, nós vamos ver dois segredos que nos garantem a bênção que vamos receber e que continuamos sendo abençoados, e a bênção maior de todas, que é a vida eterna. Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 5, e aqui fala dos primeiros discípulos, mas também fala de uma pesca maravilhosa. É um texto que nós conhecemos e depois você pode ler com cuidado, mas aqui fala que Jesus ele estava num lugar apertado por muitas pessoas. As pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Jesus, viam que a palavra dele tinha poder e autoridade, não é? A palavra de Deus. E então eles estavam apertando. Jesus estava próximo a um lago, né? Ao mar de Genezaré, também conhecido como Lago de Genezaré. Nós sabemos que nós já vimos que Lago de Genezaré, Lago da Galileia, Lago de Tiberíades, ou Mar, né, de Tiberíades, na verdade era um lago. E eles estavam encostando seus barcos, uns pescadores, dois pescadores, na verdade, dois barcos. Um estava com Simão e outro João e Tiago. Jesus vê eles limpando nas suas redes, quer dizer, eles tinham pescado à noite, né, estavam chegando de manhã. Então, de manhã, Jesus vê e pede para eles o barco. Eles emprestam, ele fala com Simão, na verdade, Simão empresta o barco dele. Ele pede para afastar da praia, né, daquela praia, daquele lago, para que, lógico, não tinha microfone, caixas acústicas, então era onde ele podia ser ouvido por aquela multidão, melhor, né? E aí ele prega, né? Ele senta, Jesus senta no barco, né? A Bíblia fala, Jesus se assenta no barco e sentado no barco ele começa a pregar, né? Porque ele pregava ensinando muitas coisas. Muito bem, quando termina a pregação, e aí eu queria que você fosse lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, e lesse comigo. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Em primeiro lugar, você vê que Deus, quando pede uma coisa para nós, ele sempre vai nos abençoar. Deus não toma nada de ninguém, ele pede emprestado para devolver duplicado. Amém? E aqui vai se repetir isso. Pedro, quando Jesus fala para ele, volte lá para pescar, Pedro, sendo um pescador profissional, sabia que aquele horário não haveria mais peixe. Mas por ele ter ouvido a pregação, preste muita atenção nisso, ele estava lá, ele estava presente, por ele ter ouvido a palavra, o coração dele se enche de fé. A Bíblia fala isso. E uma vez com fé, ele fala assim, Senhor, a minha cabeça, o meu conhecimento humano, natural, fala que nessa hora é muito mais difícil. Não pesquei à noite e não vou conseguir agora. Mas sobre a tua palavra, quer dizer, sobre a fé sobrenatural, eu vou lançar a rede. E ele faz isso, né? E a Bíblia fala que os barcos
iam quase a pique de tanto peixe, né? Pedro, então, num texto conhecido também, né? Vamos ver no versículo 8, né? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, né? Caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Né? Ele, vendo que Jesus tinha uma palavra de poder, ele reconhecendo que era um pecador, ele se prostra, falando assim: ausenta-te, se afasta de mim, Senhor. Eu sou um pecador. E aí, a mesma coisa acontece com Tiago, né, com João, e Jesus fala assim: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Então Jesus vai transformar um pecador em um pescador, pescador de homens, simbolicamente, não é? Então Jesus estava anunciando para ele o seguinte: Pedro, você vai ser transformado. Não se preocupe, o fato de você reconhecer que você é um pecador é o primeiro sinal, o primeiro passo que você está dando, né, para poder ser modificado, para poder ser transformado. Agora, eu queria falar a respeito de uma decisão inteligente que Pedro, Tiago e João tomaram. Está no versículo 11. Eu queria que nós guardássemos bem isso, porque isso vai ter muito a ver com o nosso entendimento, se é possível, né, nós continuarmos sendo abençoados. No versículo 11 está escrito assim: elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então Pedro, ele raciocina agora, ele pensa assim: poxa, 2 barcos cheios de peixes, como fala aqui. Mas se eu vender esses peixes, eu vou ter dinheiro, né? Eu vou ter quanto de dinheiro? Para passar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Mas eu sei a dificuldade que eu tenho aqui no mar. Eu sei que ao invés de eu ficar com a bênção, eu vou abrir mão da bênção, mas eu vou atrás de quem me abençoa. Eu vou atrás daquele que tem a palavra de poder. Então Pedro deixa os peixes para seguir a palavra de Deus. Isso, para nós, é o sinal da sabedoria, de termos uma decisão correta. Porque se ele ficasse com aquele peixe, né, simplesmente com aqueles peixes agradecesse, ficasse com a bênção, ele sabia que aquilo ia durar pouco tempo, que uma hora ia acabar. Eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente, num texto também bem conhecido, em Lucas mesmo, no capítulo 17. Agora, essa sabedoria não tiveram 9 leprosos. Né? Também um texto muito conhecido, eu queria que você fosse lá em Lucas capítulo 17, no versículo 11. Está escrito assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passando pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz dizendo, né, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A mesma situação de Pedro. Leprosos não tinham cura, mas eles recebem uma palavra de autoridade, creem em Jesus, então eles tomam atitude, eles vão obedecer a palavra, eles vão até o sacerdote, e indo, eles são curados, eles perceberam que ficaram curados. Saiu todas aquelas feridas, aquela enfermidade do corpo deles, saiu. Um deles volta, 9 continuam. 9 continuaram, né, olhando para a bênção, pulando, se regozijando, mas com a bênção: olha, nós somos curados. Um deles percebe o seguinte: puxa vida, se eu estava com uma doença incurável e eu recebi uma palavra, né, com alguém que tem poder de dar uma palavra de cura, eu vou voltar em quem me deu essa palavra, para louvar, para me prostrar diante dele e glorificar o nome dele. Porque eu posso ter sido abençoado uma vez, mas eu quero continuar sendo abençoado. E então ele toma uma decisão inteligente. Amém? E aí ele vai. E aí ele caiu, no versículo 16, e caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. O samaritano era considerado um estrangeiro, não era considerado o povo, né, deles. E respondendo Jesus, lhe disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Ele encontrou uma bênção muito maior do que a cura. Ele encontrou a salvação. Por quê? Porque ele teve sabedoria, né, de não ficar, não deixar a bênção ocupar o coração dele no lugar do abençoador. Amém? Agora, o que acontece, né, quando a gente olha para Jesus, né? A gente vai até ele. Né? Ele é o abençoador.
Então eu queria que você fosse agora, lá em João capítulo 6, eu também não vou ler todos os versículos, mas eu vou falar e já vou te mostrar onde está, para que a pregação não fique muito cansativa. Mas você, com a sua Bíblia em casa, você vai poder acompanhar, conferir e, com certeza, ler muito melhor, né? Então, João capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: depois disso, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, aqui uma outra situação é relatada. Jesus é novamente cercado por uma multidão. Eu vou, como aqui fala da multiplicação dos pães, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, eu vou resumir dizendo o seguinte: eles vão até Jesus, Jesus ele testa a fé de Filipe, perguntando onde que ele compraria pães. O Filipe fala que nem com 200 dinheiros nós conseguimos sequer atendê-los. Mas aí André, irmão do Pedro, fala: Senhor, aqui tem ele vê um menino com 5 pães e 2 peixinhos, fala: aqui tem um menino. Jesus, nós sabemos, eleva o cesto, santifica, glorifica ao Pai, agradece, e aí isso acontece a multiplicação. Quando as pessoas veem o poder de Jesus fazendo multiplicação, no coração deles eles querem transformá-lo no rei. Falam assim: não, se ele faz isso com os pães, ele tem poder sobrenatural. Ele vai poder governar, ele vai poder derrubar o Império Romano, a opressão dos romanos, ele vai reinar. Mas esse não era o plano de Jesus. Jesus não queria o reino desse mundo, ele queria o reino espiritual. E aí depois Jesus, para que isso não acontecesse, ele atravessa, né? Ele pede para os barcos saírem e ele se afasta para fugir, né, na verdade, deles, porque não era o momento dele ser glorificado, dele ser reconhecido. Então Jesus vai por sobre as águas, nós sabemos, é uma ocasião em que eles se assustam pensando que fosse um fantasma, né? E Jesus fala que era ele, mas aí depois vem o que eu quero chegar. Se as mesmas pessoas encontram Jesus, depois percebem onde ele está e vão ao encontro dele, né? E aí no versículo 25 em João capítulo 6 está escrito assim: e achando, né, na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, Rabi quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, eu falo assim: vocês estão com interesses materiais, vocês me buscam porque vocês querem carro, querem casa, querem casamento, querem ter filhos, querem... Tudo isso é bênção, mas vocês deviam me buscar em primeiro lugar porque eu sou Deus. Em primeiro lugar, porque a minha palavra é a palavra que vai mudar vocês. Em primeiro lugar, vocês deviam buscar a transformação de pecadores em homens e mulheres de Deus. Isso era a finalidade principal. Todos os sinais que ele fazia era para que houvesse nas pessoas o desejo dessa mudança, o desejo de buscar uma vida santa, sabendo que ele era o Filho de Deus e que ele tinha vindo aqui trazer o poder de Deus para que através desses sinais a nossa vida fosse transformada. Bom, muito bem, né? Então ele fala isso, e aí no versículo 27 ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Duas coisas. Vos dará, está no futuro. Quer dizer, vocês estão recebendo uma bênção, mas vocês têm que continuar caminhando. Vocês têm que continuar buscando, não é, o poder da palavra. A palavra que saciou vocês, vocês têm que continuar buscando essa palavra, porque essa palavra sacia. Mas a segunda coisa que essa palavra faz, e que eles não gostavam, é que essa palavra corrige. Né? A palavra de Deus, ela corrige a minha vida, corrige a sua vida. À medida que nós ouvimos a pregação, nós somos confrontados. E é por isso que muitas pessoas abandonam a igreja. Muitas igrejas, às vezes, perdem membros, porque se fala a verdade, e a verdade ela vai confrontar a pessoa, e a pessoa não quer ser molestada, confrontada. Eu queria que você visse isso daqui, lá nesse livro mesmo de João, no capítulo 66. Quando Jesus começa a corrigir, então a palavra ela abençoa e corrige. Ela corrige e abençoa. Guarde sempre isso. A palavra de Deus corrige e abençoa. Abençoa e corrige. Corrige e abençoa. Amém? Então, as pessoas não queriam, elas queriam só ser abençoadas. Aí no versículo 66 de João 6,
Fala assim, desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? E aí, olha a sabedoria de Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Deus, ele vai nos trazer a palavra da vida eterna a partir do momento em que nós sejamos corrigidos pela palavra de Deus. É importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Deus, ele corrige, né? Ele nos corrige. Né? Quando você fala assim, por que Deus nos corrige? E como que ele pode nos corrigir? É quando nós vamos até Jesus. Né? E quando nós vamos até Jesus, é porque quando nós vamos até a palavra, quando nós ouvimos a palavra, ouvimos o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria também te mostrar, né, por que a palavra de Deus funciona, né, e como que ela pode funcionar na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai funcionar na nossa vida com base em dois verbos. Quando a gente vem e quando a gente crê. Eu queria que você visse isso da boca do próprio Senhor Jesus, lá no versículo 35. Né? Em primeiro lugar, quando eles pedem a bênção, olha só, no versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quer dizer, que não seja uma bênção única, mas que nós continuamos sendo abençoados. E aí Jesus fala assim, vocês querem ser abençoados? Então aí no versículo 35 ele ensina. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele fala o seguinte, aquele que vem a mim, em primeiro lugar, nunca terá fome. A palavra de Deus é um alimento. E aquele que crê em mim nunca terá sede, porque a sede, a água, ela virá através do jorrar de dentro pelo poder do Espírito Santo, como ele fala em João 7,37. Muito bem, Jesus, ele compara aqui o maná, né, que Deus dava, né, para o povo, mas que era um alimento que era perecível. Ele não durava, ele acabava. Então é como se fosse uma bênção, é como se fosse uma bênção que você recebia no dia. Você deve lembrar que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a necessidade da comunhão permanente com Deus. Isso eu queria que você também guardasse. Então, aquele que vem até Jesus e aquele que crê nele vai ter sua fome e sede saciada. Diferentemente dos que estavam no deserto, né? Se você vê, quando Jesus ele fala, ele compara, ele fala que os que estavam os que estavam no deserto, né, que comeram do maná no deserto, eles morreram. Né? Olha só, no versículo 49, ele fala assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Né? Por quê? Porque o maná era uma bênção, mas não era o pão vivo, não era o próprio abençoador. A palavra de Deus é o verdadeiro maná, e a palavra de Deus é Jesus. Então, se você quiser depois ver em casa com mais cuidado, lá em Êxodo capítulo 16, né, se você ver lá em Êxodo capítulo 16, do versículo 18, né? Deus, quando o povo sai do Egito, né, liberto, vai para o deserto. E lá não tinha plantação, eles não tinham plantado nada. De onde ia vir os alimentos? Deus, ele próprio se incumbe de mandar o alimento. Então ele manda um alimento parecido com uma sementinha e pede para colher num vasilhame. Cada um vai pegar a quantidade proporcional às pessoas de casa. Mas ele faz uma advertência. Não deixe para o dia seguinte, tem que ser consumido no dia. Está escrito assim, porém medindo com Gomer, não sobejava aos que colhiera muito, nem faltava aos que colhiera pouco. Cada um colhia quanto podia comer. Um Gomer era mais ou menos 2 litros, um pouco menos que 2 litros. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe deste para amanhã. Olha só. E no versículo 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes algum deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. A diferença, não é? Só tinha um dia, né, no 6º dia, né, porque o sábado eles consagravam a Deus, eles não trabalhavam, então naquele dia podia pegar dobrado. E naquele dia, unicamente naquele dia não estragava, mas nos restantes eles perdiam a bênção. Quando nós olhamos para a bênção e deixamos o abençoador, aquilo que está na nossa mão com certeza vai acabar, vai perecer. Isso se não cheirar mal.
mas se não acabar virando, o que seria uma bênção, vira para nós um problema. Isso é uma lição que nós temos que ter. Muito bem. A palavra de Deus, ela nos corrige, não é? E eu queria que você fosse lá no livro de Provérbios, capítulo 3, e é por isso que muitas pessoas, eles, quando recebem uma bênção, eles não olham para trás, porque eles percebem que a palavra de Deus vai confrontar o estilo de vida de cada um, né? Então, eu estou lendo agora Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. No versículo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Provérbios 3, versículo 11 e 12 ensina isso. Né? Paulo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, ele também vai falar. Lá no capítulo 12 de Hebreus, nós vamos ver Paulo falando a mesma coisa. Olha, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Eles não queriam essa correção. Então muitas pessoas que fogem, né, que recebem uma bênção e fogem, nunca mais voltam para o lugar que foram abençoados, é porque eles percebem que, assim como Pedro falou, eu sou um pecador, eles percebem que eles são pecadores e eles não querem mudar essa natureza. Nós estamos fazendo um estudo de Apocalipse, né? E nós não podemos deixar de lembrar que no Apocalipse 3,19, o próprio Senhor Jesus fala assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O amor de Deus, ele se transforma em correção, para que nós possamos ser abençoados. Então Deus corrige e abençoa, abençoa e corrige. E é por isso que muitas pessoas fogem. Se você voltar lá em João 6, não é, quando Jesus ele fala, eu só queria repetir isso para você, então agora você começa a entender direito por que Jesus, não é, ele falando, ele ressalta isso, né? Ele fala para os discípulos, né, assim, olha só, ele fala assim, então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos, né, como os outros estavam fazendo? E repetindo, ele fala assim, Pedro falando, e respondeu-lhe depois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Eu espero que você tenha entendido, né, tudo isso até aqui. E para terminar, que você fique no teu coração com uma passagem que Jesus ele fala lá em João, capítulo 15, versículo 7. O segredo da palavra ser uma bênção na nossa vida está aqui. O segredo de nós continuarmos sendo abençoados todos os dias da nossa vida e alcançarmos a bênção maior que é o reino dos céus está aqui, em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, na palavra, buscar a palavra, e as minhas palavras estiverem em vós e deixar eu entrar na sua vida, não é? Receber elas, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você receber elas. Né? Estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será concedido. Amém? Eu espero que você tenha entendido tudo e que nesta manhã você possa, não é, se alegrar com a correção de Deus, sabendo que a correção ela vem para sermos abençoados. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e que aonde chegar essa mensagem, meu Pai, que o Senhor confirme com sinais, prodígios e maravilhas. Abençoe a todos, meu Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Não é? O culto lá em Ribeirão Pires não está acontecendo, o culto presencial, mas nós temos os nossos cultos virtuais e aproveito para convidá-los a todos para o grupo familiar de quarta-feira às 8 horas da noite, dando continuidade ao estudo de Apocalipse, que tem ensinado muito, tem feito muito bem. Temos aprendido todos muitas coisas da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus.